Oi, turma. Eu sou o professor Cássio, da disciplina de Matemática, aqui da Fundação Matias Maquiline. Essa é a nossa aula 11 do módulo 1 do curso Preparar FMM. Na aula de hoje, faremos uma pequena revisão sobre os conceitos vistos nas aulas 9 e 10. Turma, não muito diferente de um esporte em que, para que tenhamos um bom resultado, é necessário um treino constante, a nossa mente também necessita ser treinada constantemente. Em se tratando de matemática, esse treino é mais importante ainda. Vocês se lembram? Pelo menos meia hora todos os dias. Na aula de hoje, faremos uma pequena revisão a fim de treinar os conceitos vistos nas aulas 9 e 10, onde estudamos potenciação e radiciação. Venham comigo. Vejamos aqui o exemplo 1. É uma questão retirada do processo seletivo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Diz o seguinte: o valor da expressão abaixo é... Temos aqui uma expressão que envolve potenciação. A primeira parcela diz menos 5 elevado ao quadrado. Note ao detalhe que aqui temos parênteses, ou seja, menos faz parte da operação. Nesse caso, se o expoente for par, a resposta será positiva, ou seja, menos 5 ao quadrado é igual a 25. Isso já não acontece na parcela seguinte, onde temos menos 4 elevado ao quadrado. Note que não tem parênteses aqui. Portanto, esse menos não faz parte dessa potência. Então, continua menos e 4 ao quadrado é 16. Também vimos, nas outras aulas, que quando o expoente é zero e a base não é zero, temos que a resposta será 1. 3 elevado a menos 2, como o expoente é negativo, para que ele fique positivo, podemos inverter a base e deixar o expoente positivo. Dessa forma, temos 1/3 elevado a 2 positivo, mais 1. Continuando. 25 menos 16 é 9, mais 1, 10. 1/3 elevado ao quadrado é 1/9, mais 1. Temos, então, 10 sobre. Aqui, com uma conta rápida de MMC, temos o seguinte. O MMC será 9. 9 dividido por 9 é 1. Vezes 1, continua 1. Mais 9 dividido pelo 1, que está aqui embaixo, mas não precisa escrever, é 9. Vezes 1, 9. Dessa maneira, temos 10 dividido por 10 nonos. Se vocês se lembram, divisão de frações, você repete a primeira, repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. 9 sobre 10. E 10 dividido por 10 é 1, que vezes 9 continua sendo 9. Acabou. Exemplo 2. Novamente, é do processo seletivo do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E diz o seguinte: a expressão 5 vezes a raiz 12ª de 64 menos a raiz quadrada de 18 sobre raiz quadrada de 50 menos raiz quarta de 324. É importante que você se lembre aquilo que vimos sobre radiciação na aula 10, em que a raiz c de a elevado a b pode ser escrita como uma potência de a elevado a b dividido por c. Logo, trabalhar na forma de potenciação pode ser mais simples. Um outro conceito que é bom também lembrar é escrever a forma fatorada dos números. 64, por exemplo, fatorado é igual a 2 elevado a 6. 18 fatorado é igual a 2 vezes 3 ao quadrado. 50, por sua vez, na sua forma fatorada, será igual a 2 vezes 5 ao quadrado. E 324 fatorado será igual a 2 ao quadrado vezes 3 à quarta potência. Dessa maneira, podemos reescrever essa expressão da seguinte forma: 5 vezes raiz 12ª de 2 elevado a 6 menos raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado sobre raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado
menos raiz quarta de 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. Utilizando as propriedades que vimos na aula passada, temos o seguinte: 5 vezes essa radiciação, usando essa lei, pode ser escrita como 2 elevado a 6 sobre 12, menos. Como aqui temos uma raiz de uma multiplicação, podemos separar na multiplicação das raízes, ou seja, raiz de 2 vezes raiz de 3 ao quadrado, sobre, mesma coisa, raiz de 2 vezes raiz de 5 ao quadrado, menos, novamente, separando essa raiz quarta da multiplicação, será raiz quarta de 2 ao quadrado, vezes raiz quarta de 3 à quarta potência. Bem, 5 vezes 2 elevado a 6 sobre 12 é a mesma coisa que 2 elevado a meio. E 2 elevado a meio, como vimos anteriormente, é o mesmo que raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 3 ao quadrado é o próprio 3, vezes menos raiz de 2, temos menos 3 raiz de 2, sobre raiz quadrada de 5 ao quadrado é o próprio 5, vezes raiz de 2. Aqui temos de novo raiz quadrada de 2, pois temos na forma de potência esse termo escrito como 2 elevado a 2 quartos, que é a mesma coisa que 2 elevado a meio, que é a mesma coisa que raiz de 2. Aqui temos raiz quarta de 3 elevado a 4, que é o próprio 3. Então, temos 3 vezes menos raiz de 2. Dividir 5 raiz de 2 menos 3 raiz de 2 sobre ele mesmo será igual a 1. Acabou. Exemplo 3. Determine o valor de a vezes b ao quadrado menos a ao cubo para a igual a menos x sobre 2 e b igual a 2x. No primeiro momento, basta substituir o valor do a na variável a e o valor do b na variável b. Dessa forma, essa expressão ab ao quadrado menos a ao cubo pode ser reescrita como menos x sobre 2 vezes 2x ao quadrado menos x sobre 2 ao cubo. Dessa maneira, temos menos x sobre 2 vezes 2x ao quadrado é 4x ao quadrado, menos, dentro do parênteses, como o expoente é ímpar e a base é negativa, repetimos o sinal da base. Então, dentro do parênteses, continua negativo. X ao cubo sobre 8. Continuando. Menos x sobre 2 vezes 4x ao quadrado, temos menos 2x ao cubo, pois multiplicação de potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Quando vamos retirar o parênteses, como o sinal de fora é negativo, devemos inverter o sinal de dentro. Logo, passamos a ter mais x ao cubo sobre 8. Numa conta rápida de MMC, temos 8 dividido por 1 é 8 vezes menos 2, menos 16x ao cubo. 8 dividido por ele mesmo é 1, vezes mais 1 passa a ser mais x ao cubo. Dessa maneira, essa expressão vale menos 15x ao cubo sobre 8. Acabou. Exemplo 4. O valor da expressão 32 elevado a meio menos 2 elevado a meio e esse resultado multiplicado por 81 elevado a meio. Não custa relembrar que a elevado a b dividido por c pode ser reescrita na forma de raiz c
de A elevado ao próprio B. Dessa maneira, essa potência com expoente racional pode ser escrita assim: raiz quadrada de 32 elevado a 1. Só que, convenientemente, não precisamos escrever o índice 2 nem o expoente 1. Menos 2 elevado a meio será a raiz quadrada de 2. Vezes, aqui temos 81 elevado a meio, ou seja, raiz quadrada de 81. Na sua forma fatorada, 32 é igual a 2 elevado a 5. Como se trata de uma raiz quadrada, é mais cômodo fazer a conta dividindo essa potência de expoente ímpar numa potência de expoente par e outra de expoente ímpar. Ou seja, podemos reescrever 2 elevado a 5 em 2 elevado a 4 vezes 2. Substituindo essa forma de escrita, aqui temos o seguinte: raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes 2, menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 81. Dessa maneira, temos o seguinte: 2 elevado à quarta potência é 16, raiz quadrada de 16 é 4, e sobra um outro 2 dentro da raiz. Então fica 4 raiz de 2 menos raiz de 2 vezes raiz quadrada de 81, sabemos que é 9. Bem, 4 raízes de 2 menos uma raiz de 2, nos restam 3 raiz de 2 vezes 9. Resultado, 9 vezes 3, 27 raiz de 2. Acabou. Turma, na aula de hoje, fizemos uma pequena revisão dos conceitos de potenciação e radiciação vistos nas aulas 9 e 10. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, começaremos os nossos estudos sobre expressões e frações algébricas. Até a próxima aula!